No vídeo anterior, eu falei sobre o sistema de classificação de seres vivos. Hoje, é claro, pretendo continuar esse vídeo a partir de uma pergunta que é: os vírus, onde eles se situam nesse modelo? Os vírus são organismos vivos e deveriam ser classificados em um sistema de classificação, assim como as bactérias, arqueias e eucariotas, ou não? E por isso eles deveriam ter um sistema completamente diferente. E acontece que os vírus, eles, junto com uma série de outros agentes infecciosos não celulares, são um ponto de bastante debate a respeito da posição deles sobre se eles são ou não organismos vivos. Então, de forma resumida, um vírus, ele é basicamente uma molécula de RNA ou de DNA que formada por proteínas. E essas proteínas, juntamente com alguns lipídios, envolvem o DNA ou RNA, formando uma estrutura que a gente chama de virião. Essa estrutura, ela é praticamente quase inerte, até o momento que ela infecta uma célula. E a partir daí ela começa a realizar o processo de replicação usando o maquinário celular para replicar o seu componente genético e produzir mais cópias dessa estrutura proteica e até o ponto que o vírus rompe a célula e vai infectar outras células. E os vírus foram descobertos graças aos trabalhos de Dmitry Ignovsky e do Bejerek. E basicamente os trabalhos deles envolveram estudos do vírus tabaco, o vírus mosaico de tabaco, que foi o primeiro vírus a ser descrito, e neles foram descritos através de um experimento em que, basicamente, eles percebiam que plantas de tabaco estavam doentes e, ao extraírem um material líquido dessas plantas e passarem por um filtro com que bactérias não conseguiam passar, por conta de ter orifícios muito pequenos para passagem de bactérias, eles perceberam que mesmo assim os tabacos expostos a esse líquido que passou pelo filtro ainda assim ficavam doentes. E foi daí que foi descoberto os vírus. E os vírus, então, eles são apenas um de uma série de outros agentes infecciosos acelulares. Então, além dos vírus, nós temos os viroides, que são basicamente moléculas de RNA circulares que infectam plantas, principalmente angiospermas, plantas com flores, e basicamente eles infectam essas células sem o uso de uma estrutura proteica em volta. Então, como que mais ou menos ocorre essa infecção? Basicamente, quando plantas infectadas com vírus, elas entram em contato, essa molécula de RNA vai para a célula e usa o maquinário dela para replicar e se propagar para outras plantas. E assim ele vai seguindo esse ciclo, onde de um lado você entra uma molécula de RNA, ela usa o maquinário celular para replicar, só que ao contrário dos vírus, ela não usa uma estrutura proteica de proteção para a transmissão. Ao contrário de um outro grupo que... e a propósito, os viroides eles já foram detectados pelo menos um possível grupo de viroides conhecidos como obeliscos que infectam células humanas. Ah, então eles não, ao que parece, não infectam apenas plantas, mas isso é um trabalho mais recente desse ano que propõe a ideia de que talvez outros grupos de viroides infectem também outros tipos de organismos. Outro grupo, além dos viroides, são os virusoides, que, ao contrário dos viroides, eles se utilizam de vírus para transmissão. Então, basicamente, eles meio que sequestram a estrutura proteica de um vírus que infecta uma célula e usam a estrutura proteica desse vírus para se espalharem. Esses grupos de seres fazem parte de um conjunto maior de seres conhecido como vírus satélites, que basicamente são vírus que parasitam vírus parasitando células. Basicamente é um nível de especialização de infecção e, em geral, eles têm uma cadeia de nucleotídeos bem pequena, na casa de 250 a 388 nucleotídeos. E, além dos viroides e dos virusoides, existe um outro grupo de agentes infecciosos que são os prions. Os prions, basicamente, eles são proteínas infecciosas. Então, o caso mais conhecido desses é a doença da vaca louca, e basicamente eles infectam, em mamíferos, eles infectam principalmente células nervosas. E como que mais ou menos acontece isso? Basicamente, um prion, ele pode se originar por um erro de uma formação de uma proteína no organismo, ou ele pode se formar a partir de uma proteína que entrou em contato com uma outra
proteína prion. Então, como que acontece isso? Basicamente, o prion ele sequestra proteínas normais de um organismo, uma proteína normal que é homóloga a ele, e ele modifica essa proteína para ela se tornar uma versão do prion. E ele vai crescendo, sequestrando essas proteínas, até que pedaços desse prion se quebram, se fragmentam e essas cadeias vão coletando mais outras proteínas. Então é quase como se fosse uma espécie de proteína zumbi, que vai coletando e vai sequestrando outras proteínas do corpo do organismo, da região onde o prion está infectado, e vai se espalhando até converter o máximo possível de proteínas homólogas a ele em prions. E a questão é, esses agentes acelulares, eles são seres vivos ou não são? E a questão é que isso depende. Especificamente, isso depende de qual é a definição de vida que nós estamos utilizando. Então, por exemplo, uma definição que é bem comum, que provavelmente vocês já devem ter visto talvez no ensino médio ou no ensino fundamental, é a definição descritiva de vida. Então, basicamente, para um organismo ser um ser vivo, ele tem que possuir 7 características básicas. Então, ele precisa ter homeostase, que é a capacidade de manter o interior do corpo do organismo estável em relação ao meio ambiente externo. Ele tem que ser organizado em células, tem que ter um metabolismo, capacidade de crescimento, ter a possibilidade de responder a estímulos, ter a capacidade de reprodução e tem que ter a capacidade de evoluir, de passar por um processo de evolução darwiniana. E dessas características, apenas duas nós podemos dizer que os vírus realmente se aplicam: a reprodução e a evolução. No caso da resposta a estímulos, talvez até poderíamos dizer que sim, embora isso também pode ser complicado, em relação à presença de receptores que vírus têm. Então, poderíamos dizer que sim, ainda que também alguns autores diriam que vírus não respondem a estímulos. Mas os outros critérios, homeostase, metabolismo, crescimento e principalmente a organização em células são critérios que os vírus e os outros agentes infecciosos acelulares não enquadram. Por isso, vários pesquisadores e cientistas falam que os vírus e esses outros agentes não são seres vivos. Só que essa é uma definição, mas existem outras definições do que é vida. Então, por exemplo, uma outra definição é a definição proposta pela NASA no trabalho de astrobiologia, que envolve procura de possibilidade de vida em outros planetas, que defende que a definição de vida a ser usada é um sistema químico autossustentável que pode evoluir através de seleção darwiniana. Então, dentro desse critério, qualquer sistema químico que é autossustentável e consegue passar por um processo evolutivo e passar por um processo de seleção darwiniana, se enquadraria como um tipo de ser vivo. E dentro disso, a gente sabe que vírus claramente passam por processo evolutivo, e não só os vírus, os virusoides e os viroides, mas prions também passam por processo evolutivo. No caso, prions passam por 2 níveis evolutivos, tanto no nível do gene que codifica a proteína homóloga do prion, como também os próprios prions eles passam por seleção natural. Existem prions que são mais eficientes em replicar cópias deles, vão se tornar mais predominantes numa infecção. Então você tem um processo de seleção natural em 2 níveis, no caso dos prions. E acontece que é o seguinte: quando nós falamos da natureza, dos fenômenos naturais, a gente tem que lembrar que as definições não são algo que estão na natureza. As definições, elas são conceitos, na verdade, que nós seres humanos criamos. Mais precisamente, definições na ciência, elas são melhor entendidas como ferramentas. E nesse aspecto, existem ferramentas mais eficientes e ferramentas menos eficientes para compreender e para entender os fenômenos da natureza. E por que eu falo isso? Porque das duas definições que eu mencionei agora, e aqui é um pouco minha opinião pessoal, a definição que envolve o foco na evolução é muito mais importante, porque como Theodore Dostoevsky afirma e outros pesquisadores, nada na biologia faz sentido exceto à luz da evolução. A evolução, ela é a teoria central da biologia. Então, o foco primário da evolução deveria ser para qualquer definição de organismo. Por isso, a definição da NASA é uma definição que se enquadraria muito mais
com um conceito apropriado de definição para agrupar seres vivos. Não só isso. A primeira definição que nós falamos, que é a definição descritiva, ela traz alguns problemas. Por exemplo, nós sabemos atualmente que muitas das organelas que existem, por exemplo, principalmente mitocôndrias e cloroplastos, que são organelas que fazem parte das células dos eucariotas, foram no passado bactérias e cianobactérias, respectivamente. Então, a mitocôndria ela se originou provavelmente de um conjunto de alfa-proteobactérias que passaram a viver de forma simbiótica, e existem diferentes modelos para explicar como esse processo aconteceu. E, ao viverem de forma simbiótica com um grupo de arqueias, acabaram evoluindo nas mitocôndrias, em uma estrutura de organela. Em contraste, os cloroplastos, eles eram de origem de cianobactérias que passaram a viver de forma simbiótica em um conjunto específico de eucariotas que acabaram dando origem às algas e às plantas. E aí o que está? Dentro da definição inicial que falamos, de definição de vida descritiva, as mitocôndrias e os cloroplastos, eles não são seres vivos. Eles não são células, eles são organelas. Então, dentro desse critério, nós teríamos que assumir, então, que as mitocôndrias e os cloroplastos foram organismos, seres vivos, que evoluíram para deixarem de serem seres vivos. E, para quem lembra do meu vídeo anterior, que eu falei sobre a questão de cladística, a ideia de um grupo de organismos deixar de ser esse grupo e se tornar um outro grupo é um conceito do gradismo, que é da escola de pensamento taxonômico já abandonada. Em contraste, a atual escola de pensamento de classificação, que é a cladística, defende que não, organismos não deixam de ser de um grupo de classificação. Eles podem adquirir um outro grupo de classificação, mas eles nunca deixam de ser do grupo anterior. Então, por exemplo, as aves não deixaram de ser dinossauros, elas continuam sendo dinossauros. E mamíferos primatas não deixaram de ser mamíferos, continuaram sendo mamíferos. Então, da mesma forma, essa definição de vida descritiva, ela entra em um problema da cladística. Um problema é esse que não se enquadra com a definição da NASA. E aí, então, esses seriam dois motivos do porquê a definição da NASA teria uma vantagem. E dentro disso, podemos ter base para dizer que vírus, sim, são seres vivos. Em relação a isso, já que os vírus são seres vivos, a questão é como classificar eles. E, desde 1962, pessoas como Andrew Loff, desculpe se não estiver pronunciando correto, já tinham propostas de tentar usar o sistema lineiano para classificar os seres vivos em uma classificação. O problema é que essa proposta não tem avançado muito. Em contraste, uma outra proposta que avançou mais foi as propostas defendidas pela International Committee of Taxonomy of Viruses. Então, a ICTV, basicamente, é o principal grupo que estuda como acontece os vírus e como realizar a taxonomia deles, tem nos últimos tempos defendido o modelo do David Baltimore. Então, o sistema do Baltimore defende que os vírus devem ser classificados em 7 categorias. Quando ele propôs inicialmente eram 6 e depois ele adicionou a categoria 7. E basicamente seriam então os vírus classificados não por processo evolutivo, baseado em princípio de cladística, mas baseados em a estrutura molecular deles. Então, vírus de tipo 1 seria um vírus de dupla hélice de DNA, um DNA formado por 2 fitas. Vírus de tipo 2 formados por uma fita de DNA que sintetiza uma fita de DNA dupla antes de formar o RNA mensageiro, que é o RNA que forma as proteínas do vírus. Vírus de tipo 3 formados também por uma dupla hélice, só que de RNA. Vírus do tipo 4 formados por uma fita simples de RNA positivo, e aí positivo quer dizer que o positivo cumpriria a função de RNA mensageiro, que formaria então um RNA negativo, que não seria o RNA mensageiro, antes de formar o RNA mensageiro de fato, de novo. Vírus de RNA negativo, que aí formaria um RNA mensageiro, do tipo 5. Do tipo 6 seriam RNAs de fita simples, só que com uma transcriptase reversa, que seria uma proteína que atuaria para fazer uma transcrição reversa, ou seja, ao invés da transcrição normal em que o DNA forma RNA, a transcriptase reversa, o RNA formaria o DNA. E, por último, na categoria 7, vírus de dupla hélice de DNA que teriam a transcriptase reversa. E no sistema de classificação do Baltimore, ele ganhou mais destaque pela ICTV,
Mais recentemente, a ICTV, que atualmente classifica, no último levantamento de 2023, classifica um número de 14.690 espécies de vírus distribuídas em 6 reinos, que é o equivalente a domínios na cladística dos seres acelulares. Ela propôs que a classificação do Baltimore poderia ser agrupada com um critério um pouco evolutivo, e aí haveriam então 6 categorias de classificação, mas ainda assim baseadas no sistema do Baltimore, de classificação pelo formato de DNA e pelo formato de proteínas. Então, teríamos os reinos adinavira, duplodinarivira, monodinaviria, riboviria, ribosiviria e varidinaviria. Se você quiser pausar para olhar com atenção as características do DNA, do DNA, ou RNA ou das proteínas, pode pausar. Mas o problema é que esse sistema ainda assim não é focado em uma questão cladística. E o problema de colocar cladística com os vírus é o seguinte: primeiro, como já falei em outro vídeo sobre ancestralidade comum, existe um problema de transferência horizontal de genes alta em, por exemplo, bactérias e arqueias. Nos vírus é até mais alta esse problema, ainda mais porque os vírus eles são um mecanismo de transferência de genes. Eles atuam no processo de transdução, de transferência de genes de bactérias para uma para outra. Então, os próprios vírus já são uma fonte de mecanismo de transmissão de genes de um organismo para outro. E além disso, uh, existem diferentes hipóteses para como os vírus se originaram e até hoje a gente não está claro como isso. Então, uma hipótese tradicional é a hipótese que os vírus se originaram no contexto da formação da vida, no contexto da formação das primeiras moléculas replicadoras, e eles seriam então relíquias desse passado evolutivo de organismos que não formaram células e continuaram a se replicar. Alternativamente, uma outra hipótese que é defendida a partir de observações de um conjunto de vírus, que são os minivírus, que eles têm a capacidade de realizar síntese proteica, existe a hipótese que eles seriam organismos celulares que perderam estruturas ao se especializarem como parasitas. É uma tendência evolutiva que acontece muito com parasitas, é que eles perdem estruturas, eles se tornam mais simples, porque no estilo de vida parasitário você não precisa de um aparato complexo. E aí, então, a ideia é de que eles teriam se originado, os vírus, através desse processo de perdas de estruturas ao longo da evolução. Alternativamente, existe também em várias bactérias um fenômeno, uma estrutura chamada plasmídios. Os plasmídios são moléculas de DNA que se replicam dentro de células e são transmitidas de uma célula para outra. E a ideia seria que os vírus seriam plasmídios que se rebelaram à estrutura da célula. Plasmídios que passaram a ter a capacidade de sintetizar proteínas e passaram a infectar uma célula para outra. E mais recentemente, essas são as 3 hipóteses mais tradicionais, mais recentemente uma outra proposta que foi feita é a de um modelo quimérico, que combina elementos da primeira hipótese, junto com a ideia de que os vírus, eles na verdade tiveram um processo coevolutivo mais complicado, envolvendo as primeiras protocélulas e essas moléculas replicadoras. E nesse período, em alguns momentos, os vírus passaram a ter um modelo de protocelular e depois voltaram ao modelo acelular completo. E o fato é que nós não sabemos qual dessas hipóteses está correta, nós não sabemos onde os vírus se situam na árvore evolutiva, e existe inclusive a possibilidade de que diferentes grupos de vírus se originaram de origens distintas. Então, minisvírus talvez tenham sido originados de um processo de perda de estruturas, enquanto outros vírus se originaram de outros processos. Por conta disso, nós não sabemos se vírus são um grupo monofilético. E isso é um sério problema para como classificar eles numa árvore da vida, e é um problema que está grande atualmente e que continua. Então, a grande questão, onde os vírus se situam na árvore da vida, é uma questão que nós não sabemos ainda. Ao que parece, pelo menos enquanto houve a árvore da vida, os vírus atuaram talvez como figueiras, espalhando e infectando boa parte dessa árvore. E esse é um ponto em debate que ainda continua para os próximos trabalhos de diferentes pesquisadores. Então, essas são as fontes do vídeo. Eu agradeço pelo tempo. Deixe o like e se inscreva no canal e até mais.